Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025 e o Jornal de Maricá está começando. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora, vamos aos destaques do dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a primeira vacina contra a chikungunya no Brasil. Cães envolvidos em agressões a moradores na orla de Araçatiba estão sendo preparados para a adoção. E ainda nesta edição, conheça um projeto de educação que vem transformando vidas, o Arte 7. É agora, no Jornal de Maricá, edição da noite. A gente abre o jornal de hoje com um projeto que é referência no estado do Rio de Janeiro na área do desenvolvimento sustentável. Estamos falando do CIAMAR, Centro de Inovação e Aquicultura de Maricá, uma parceria de sucesso entre a Codemar e a Universidade Federal Fluminense. O projeto, que fica no Espraiado, vem desenvolvendo novas técnicas altamente eficazes para a criação de camarões e peixes, que vale a pena conhecer. O CIAMAR é um centro de inovação que está transformando a agricultura aqui em Maricá. Com foco na produção de tilápias e camarões, ele fica localizado aqui no Espraiado. E o projeto é fruto de uma parceria entre a Codemar e a Universidade Federal Fluminense. E busca não só melhorar a produção, mas também ajuda a impulsionar a sustentabilidade e a tecnologia no setor pesqueiro. Bom, esse sistema ele pressupõe uma alimentação manual, tradicional de um sistema de produção de tilápias comum. A gente tem o diferencial de ter uma ração produzida aqui na fábrica ao lado e esses resultados a gente já percebeu uma diferença de cerca de 200 gramas em média dos peixes que estão sendo produzidos com essa ração da fábrica em comparação com a ração comercial que está sendo testada. Algo que é bem importante de ser salientado é que a quantidade de ração ofertada é muito parecida para os dois tanques, ou seja, o gasto é muito parecido, só que o ganho de peso dos peixes é muito melhor com a ração da fábrica e isso é primordial para esse sistema de cultivo. Bom, as técnicas de sistemas intensivos, essa especificamente de cultivos em bioflocos, elas são muito importantes, principalmente para locais onde se tem o costume de consumo de pescados e a gente não tem a oferta de pescados, seja da aquicultura ou seja da pesca, muito próximo. Esse sistema, então, ele proporciona uma intensividade na produtividade, a gente consegue produzir mais em menos espaço e os bioinsumos são primordiais para isso também, uma vez que a qualidade de água, onde esses camarões ou esses peixes estão inseridos, depende muito de alguns micro-organismos que são esses bioinsumos para melhorar essa água, fazer eles crescerem saudáveis e serem retirados inclusive com uma quantidade maior e um período às vezes até antes do tradicional. Esse sistema ou sistemas de aquicultura de uma maneira geral podem trazer impactos primeiramente econômico, uma vez que a gente está estimulando a cadeia produtiva do local, a gente está trazendo pessoas aqui de Maricá para trabalhar dentro do complexo, num primeiro momento, e à medida que isso vai evoluindo, tem empregos indiretos sendo gerados também. Então esse é o primeiro impacto positivo, o impacto econômico, lembrando que é um impacto ambiental positivo também, uma vez que esse sistema ele não descarta a água, então a gente não joga efluente no meio ambiente, o que é bastante importante. E aí trazendo também da parte econômica, a parte social, uma vez que além das pessoas que estão aqui, a gente pode mostrar para as outras que tenham interesse em ter uma produção parecida com essa e auxiliá-los a produzir também. Eu posso citar principalmente
3 partes de desafios. São alguns, mas começando com as rações, a gente sabe que a ração é algo primordial num sistema intensivo, seja pelo preço e seja pela qualidade. Com a fábrica aqui do lado, a gente conseguiu superar isso, já representado pelo cultivo de tilápias e o ganho muito melhor. A gente tem um problema elétrico bastante grande aqui em Maricá, que a gente tem superado com algumas alternativas que têm sido moduladas à medida que a gente foi evoluindo no tempo aqui na produção, além de uma usina fotovoltaica que foi construída e que vai ser implementada mais para frente. E aí lembrar, e no terceiro ponto, que é um cultivo intensivo, então a produtividade dele é intensivo, mas ao mesmo tempo os problemas podem ser muito intensivos. Então o monitoramento para que esses problemas sejam reduzidos é muito importante. Tecnologias e mão de obra qualificada são bastante importantes e é isso que a gente tem investido também. Bom, a UF, como uma universidade, ela tem a natureza de pesquisa e desenvolvimento. Muitas universidades fazem a pesquisa e muitas vezes não aplicam. O que a gente tem aqui hoje é o entendimento de uma metodologia trazida de fora, adaptada para a gente, entendendo ela e aplicando, seja economicamente, ambientalmente, socialmente, como eu comentei anteriormente. Então, acho que o papel da UF, trazendo desde o início e deixando claro metodologias para que a gente chegasse no ponto onde chegou, é bastante importante. Com a sua alta tecnologia e parcerias estratégicas, o Ciamar é mais um exemplo de como Maricá tem se destacado no desenvolvimento sustentável e na inovação. O trabalho que vem sendo realizado aqui no local mostra o potencial de transformar a agricultura em atividades mais eficientes para a construção de um futuro mais sustentável para a cidade e para o meio ambiente. Você se lembra das 4 novas celebridades daqui de Maricá que atendem pelos nomes de Rajada, Juma, Pretinha e Caramela? Para quem não lembra, esses são os nomes das 4 cadelas que se envolveram em um episódio de agressão a uma atriz no mês passado na orla da Lagoa de Araçatiba. A novidade é que as 4 cadelas e mais alguns cães da chamada Gangue do Caramelo, que foram resgatados pela Secretaria de Bem-Estar Animal, estão passando por um processo de socialização. A Gangue do Caramelo, como ficou conhecida, a Matilha, vivia em estado de vulnerabilidade, mas agora está sendo cuidada pelos profissionais da Secretaria de Bem-Estar Animal. Após o processo de socialização, as cadelas serão disponibilizadas para adoção, onde vão poder viver bem em lares com amor, segurança e qualidade de vida. A Prefeitura de Maricá fiscalizou um mutirão de saúde visual no último sábado, no distrito de Itaipuaçu. Durante a fiscalização, a Defesa do Consumidor encontrou diversas irregularidades. O local onde ocorria o mutirão não tinha alvará para funcionamento, a estrutura não estava adequada para atendimentos oftalmológicos e a profissional que realizava os atendimentos não possuía registro. Além disso, todos os óculos que estavam sendo vendidos estavam sem nota fiscal, certificado de autenticidade ou garantia de qualidade das lentes. Com as irregularidades, os fiscais da Defesa do Consumidor suspenderam o funcionamento do mutirão e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. Agora é hora do intervalo. O Jornal de Maricá retorna em instantes, com muito mais informações para você. Alô? Eu quero denunciar um caso de violência. Mesmo em silêncio, você ainda pode denunciar. Basta clicar. Conheça a nova ferramenta da Prefeitura de Maricá para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Com um Ela Protegida, vítimas ou testemunhas podem denunciar violência doméstica e extrafamiliar, acompanhar o status das denúncias e conectar-se com órgãos de segurança. Faça parte dessa rede de proteção. Denuncie. Ela Protegida. Conectados para proteger as mulheres. A Secretaria de Segurança Cidadã realizou uma operação contra veículos irregulares neste final de semana, na região central de Maricá. Durante a iniciativa, nomeada Operação Somando Forças,
foram pelo menos 135 veículos abordados. Ao todo, 17 condutores foram infracionados devido a irregularidades e 14 automóveis foram removidos e levados ao pátio municipal. A ação teve como objetivo reforçar a segurança no município, visando o bem-estar da população. A Prefeitura de Maricá interditou um pequeno restaurante na manhã de sábado, na orla de Ponta Negra, região litorânea de Maricá. Os agentes da Defesa do Consumidor foram até o local após denúncias e, chegando no estabelecimento, encontraram uma série de irregularidades. No local, que estava aberto para o público, havia fezes e urinas de roedores, acúmulo de sujeira e sinais de poluição ambiental. Além disso, foram descartados 20 quilos de alimentos vencidos, mal acondicionados e impróprios para o consumo humano. Devido à gravidade das irregularidades, o local foi interditado imediatamente. E você também pode enviar sua denúncia para o Procon Maricá. Basta entrar em contato nos números 21 96738 7962 e no 21 97235 7207, ou ir presencialmente até um dos postos dos serviços integrados municipais. Mais uma edição do evento Espraiado de Portas Abertas agitou o domingo na região rural de Maricá. O tradicional circuito de turismo rural da cidade teve como tema a Páscoa e celebrou a data com diversas atividades. A programação contou com gastronomia, shows de música ao vivo, visitas guiadas, feirinhas de artesanato e muito mais. A Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento promoveu uma trilha especial às Grutas do Spar, em Inuã, para os alunos do projeto Viver Bem neste sábado. A ação teve como objetivo estimular hábitos saudáveis, promover o contato com a natureza e valorizar os patrimônios naturais da cidade. A atividade contou com o acompanhamento de profissionais do projeto, incluindo educadores físicos e monitores, garantindo segurança, orientação e informações educativas ao longo do trajeto. O passeio também serviu como uma forma de integração entre os alunos, incentivando a convivência e o autocuidado. A cidade de Maricá recebeu o segundo Outdoor 2025 de tiro com arco neste final de semana, na sede do CBTARCO, Confederação Brasileira de Tiro com Arco, em Itapeba. A competição contou com a participação de diversos atletas maricaenses que fazem parte do projeto Maricá Cidade Olímpica, iniciativa da Prefeitura que vem revelando muitos talentos da modalidade no município. Além disso, o evento reuniu arqueiros de diferentes idades e categorias, exigindo dos participantes concentração, técnica e preparo físico. Depois do adiamento por conta da chuva na semana passada, a primeira rodada da categoria principal da Taça Cidade foi concluída neste domingo, com jogos em 3 diferentes campos de Maricá. No campo do Verdão, em Inuã, o Real Maré venceu o Rubro pelo placar de 2-0. No mesmo local, o Taquaral bateu o Dínamo nos pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou em 0-0. No campo do Ponta Negra, na região litorânea da cidade, o Figueirense derrotou o Joga Junto por 3-2. Já o time da casa acabou eliminado nos pênaltis para o Santos. Já no campo do Esporte Clube Maricá, no centro, o Marquês venceu o Juntos Somos Fortes pelo incrível placar de 7-1. Ainda no esporte, os donos da casa bateram o Inuã por 2-1 em uma reedição da final de 2023.
Todos os times que venceram avançaram para a segunda rodada. Já os que perderam foram eliminados do campeonato. A próxima fase começa no próximo dia 27 de abril. Segunda-feira é o dia do nosso tradicional destaque da semana. Vamos escolher uma matéria que vale a pena ver de novo. O destaque da semana é a matéria sobre o Esporte Clube Maricá, bicampeão da Taça Cidade de Maricá, no quadro Gigantes de Maricá. Dá só uma olhada. No quadro Gigantes de Maricá de hoje, nós vamos conhecer um clube que faz parte da alma da cidade, o Esporte Clube Maricá. Com mais de 80 anos de história, ele já brilhou no futebol profissional e no amador também, levando sempre as cores verde, vermelho e branca com muito orgulho. Além de já ter disputado o Campeonato Carioca Profissional na Série B2, o tricolor é o atual bicampeão da Taça da Cidade de Maricá, um dos torneios mais importantes do estado, e agora vai em busca do tricampeonato. Simbolicamente, ele tem um significado muito especial para mim, porque meu pai foi um dos fundadores, um dos 23 fundadores desse clube. E eu frequento aqui, desde quando eu era moleque, eu tinha 8, 10 anos, eu frequentava o Maricá. E até hoje. Então, a credibilidade que eu exerço sobre isso é justamente por ser filho de um fundador e ser o atual presidente. Na minha infância toda eu defendi essa camisa aqui também, né, cara? Pela escolinha aqui do clube. Já fui campeão várias categorias de base, sub-13, sub-15. E tá aqui hoje no principal ajudando aí o clube a se reestruturar de novo, né? Crescer de novo é muito importante para mim, sim. O grande segredo foi fazer parceria com uma comunidade. Na verdade, o Maricá é tradicional, é grande, mas não tem a torcida desejada para enfrentar um campeonato, uma taça. E nós nos juntamos com o Bairro da Amizade, com o pessoal de lá, com o próprio Gabriel, com o Pedro, com o Robigol, e eles trouxeram essa comunidade para cá e montaram o time comigo. Já visto aí, segundo ano, bicampeão, 24 e 23, e vamos ter campeonato, se Deus quiser. Desde muito novo sempre gostei de montar time, cara. Sempre fui muito envolvido com o esporte. E procurei me especializar mais, estudei futebol, me formei em educação física para poder estar no meio do esporte, né? Então, estando aqui hoje, de frente do time bicampeão da Taça da Cidade, brigando pelo terceiro título seguido, cara, para mim é uma alegria que não tem nem como explicar, cara. A intenção nossa sempre foi profissionalizar o Maricá. Participar dos campeonatos regionais, né, estadual. E para isso eu dependo muito dessa desenvoltura aqui, nesse cenário amador ainda. Então pretendemos sim refiliar o Maricá na Federação de Futebol do Rio de Janeiro e partir para uma equipe mais profissional. Cara, o que faz nosso grupo ser muito unido, cara, acho que é a amizade, cara. União, amizade. Nosso time, além de ser um time muito forte, né, muito competitivo, é um time de muitos amigos, cara. Que a gente está todo ano escolhendo o pessoal a dedo para estar defendendo essa camisa, para estar continuar defendendo o que é nosso, por enquanto, por direito, né? Enquanto ninguém tirar esse título da gente, é nosso por direito. E a cada ano que vai se passando, a gente vem fortalecendo mais o grupo, trazendo jogadores, alguns vão, alguns vêm. Mas a camisa continua, e a dedicação continua, e o esforço para ser campeão mesmo. Já fui jogador, eu tinha um sonho, eu consegui lá atrás, né, jogar no clube como juvenil da Portuguesa, do Rio de Janeiro, e criei minha vida todinha aqui no Maricá, e outros clubes também, mas o Maricá sempre foi minha meta, sempre foi meu ideal, meu porto seguro. Cara, o mais marcante, acho que foi o nosso primeiro título, cara, porque a gente tinha um grupo muito reduzido, né, tava nessa ainda de vai esporte clube, não vai, vamos voltar, vamos montar o time. Eu me juntei junto com o Pedro, com o Robigol, eles me chamaram. A gente conseguiu montar um time competitivo e passamos o primeiro ano, a primeira fase, tipo, trancos e barrancos, pênalti, time desfalcado, jogador a menos, e conseguimos ser campeão ali na determinação mesmo, na força de vontade. Então,
Acho que para mim isso foi muito marcante por causa disso, cara. Quero que esses moleques, luto por eles, quero que eles deixem a rua e venham para cá participar junto conosco dessa trajetória do Maricá. Eu diria para continuar apoiando, para continuar acreditando na molecada toda que está aqui, em todo mundo que está aqui, que se depender da gente dentro de campo, cara, a gente vai lutar até o final para dar mais um título para a torcida, para o clube, para todo mundo que apoia a gente. O Esporte Clube Maricá é muito mais do que só um time. É tradição, história viva e orgulho de uma cidade inteira. Do amador ao profissional, do presente ao passado, esse gigante segue firme, levando o nome de Maricá com muita garra e paixão pelo futebol. Nos vemos no próximo quadro Gigantes de Maricá. Inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Estamos esperando a sua visita no YouTube e no Instagram também. Agora vamos para o intervalo. Fique com a gente. O Jornal de Maricá volta em apenas 30 segundos com mais destaques da cidade. Até já. Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à educação. Toda pessoa tem direito à saúde e bem-estar. Toda pessoa tem direito à segurança social. Toda pessoa tem direito à felicidade. Maricá, 210 anos. Cidade para ser feliz. O Ministério da Saúde compartilhou em suas redes sociais uma publicação ironizando a cantora Jojo Todinho, que na última semana falou sobre, abre aspas, a hipocrisia dos que defendem o SUS, mas não usam, fecha aspas. A afirmação de Jojo Todinho revoltou os internautas e provocou respostas de diversos famosos que discordam da cantora. E o Ministério da Saúde usou um conhecido bordão da própria cantora para ironizá-la. A publicação faz a pergunta: que mico foi esse? E a seguir lista todas as atribuições do SUS para comprovar que a afirmação da cantora é mentirosa. Entre os diversos atendimentos prestados pelo SUS estão as campanhas de vacinação, a organização das doações de órgãos para transplantes, a fiscalização da qualidade dos alimentos que consumimos, a fiscalização dos remédios vendidos nas farmácias e até a garantia da qualidade da água que bebemos. A publicação conclui que o Sistema Único de Saúde é para todos nós, até mesmo quando não percebemos, e é totalmente de graça. Que tiro foi esse, hein? Saiu pela culatra. Nos últimos dias, o SUS sofreu ataques totalmente equivocados. Mas deu orgulho de ver tanta gente bacana sair em defesa do nosso sistema público universal de saúde. Todo mundo usa SUS. Até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Vamos falar de SUS? Opa, vamos? Ele funciona? Sim, é o maior sistema público de saúde do mundo. Sim. Todas as vezes que você sai para almoçar em um restaurante, vai comprar alguma coisa em algum mercado, o SUS está lá, porque cabe à Vigilância Sanitária, um órgão regido pelo SUS, conferir a qualidade dos alimentos que você compra e coloca na sua mesa. A atenção básica que atende domiciliar, atende diabéticos e hipertensos diariamente, é do SUS. O SUS não é perfeito. Nós sabemos das suas falhas, de tudo aquilo que precisa melhorar, mas não é esculhambando que nós vamos defendê-lo e qualificá-lo. O SUS, ao longo dessas décadas, salvou muitas vidas, transformou o Brasil para melhor. E é defendendo o SUS que nós podemos fazer um Brasil melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Quero agradecer muito, especialmente, a Cariúcha. Botou a cara na primeira vez. Fez, inclusive, uma ação junto com o Ministério da Saúde. E de graça, hein, gente? Postura voluntária. Defender o SUS é bonito pra caramba. É assim que a gente vai melhorá-lo. É assim que a gente vai garantir tempo adequado para o atendimento, de forma humanizada e defender a vida. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta segunda-feira o pedido para registro definitivo da vacina contra a chikungunya, resultado da parceria entre o Instituto Butantan e a empresa farmacêutica Valneva. Com a medida, o imunizante já pode ser aplicado no Brasil
para um público-alvo acima dos 18 anos de idade. A vacina foi avaliada nos Estados Unidos em 4.000 voluntários de 18 a 65 anos de idade, sendo que 98,9% dos participantes dos testes produziram anticorpos com bons resultados por pelo menos 6 meses. Os resultados foram publicados na revista científica Lancet em junho de 2023. O imunizante contra a chikungunya já recebeu a aprovação da FDA, a Food and Drugs Administration, agência reguladora dos Estados Unidos, e da European Medicines Agency, da União Europeia. Esta é a primeira vacina autorizada contra a doença. A chikungunya é uma doença viral transmitida através da picada de mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectados. A doença já matou mais de 900 pessoas desde quando chegou ao país, há cerca de 10 anos. Milhares de pessoas já foram infectadas pela doença, que provoca dores incapacitantes aos pacientes durante meses. A Blue Origin completou com sucesso na manhã desta segunda-feira o voo da nave New Shepard com 6 mulheres a bordo, entre elas a cantora Katy Perry e a jornalista Lauren Sanchez. O lançamento foi feito às 10h31 de Brasília, na base da Blue Origin, no estado do Texas. Cerca de 10 minutos depois, a cápsula e o foguete retornam em segurança. Após o pouso, a cantora Katy Perry beijou o chão e se disse emocionada. Durante a viagem, ela cantou What a Wonderful World. O voo não escapou completamente da gravidade da Terra, mas tinha a previsão de ultrapassar a linha de Kármán, marca de 100 km de altitude, reconhecida como o início do espaço. Ou seja, foi um voo considerado suborbital. De acordo com a empresa, esta foi a primeira viagem espacial com tripulação totalmente feminina desde a Vostok 6, em 1963. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro agitou os torcedores de todo o Brasil neste final de semana. O Botafogo abriu a rodada perdendo para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0 fora de casa, no estádio Nabi Abichedi. Já para os outros cariocas, a rodada foi de alegria. O Vasco venceu o Sport por 3-1 jogando em casa, no estádio de São Januário. Os gols foram de Verratti, que marcou 2 vezes, e Ryan. O Flamengo venceu o Grêmio por 2-0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os 2 gols foram do meio-campo Arrascaeta. Fechando a rodada, o Fluminense derrotou o Santos por 1-0 no estádio do Maracanã. O autor do gol foi Samuel Xavier. Com os resultados da rodada, o Flamengo assumiu a liderança da competição. O Vasco está em 4º e o Fluminense em 5º lugar. O Botafogo está na 10ª colocação. O Maricá Futebol Clube vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, dia 19 de abril, a partir das 4h da tarde. A partida será contra o Rio Branco, do Espírito Santo, comando do Tsunami, no estádio João Saldanha. As informações sobre venda de ingressos ainda não foram divulgadas. Além do Rio Branco, o grupo do Maricá ainda tem o Boa Vista, de Saquarema, o Nova Iguaçu, a Portuguesa e o Água Santa, ambos de São Paulo, o Porto Vitória, que também é capixaba, e o Pouso Alegre, de Minas Gerais. Nos últimos dias, o Tsunami vem treinando forte e se preparando para a competição. A equipe contratou pelo menos 6 reforços para o campeonato. Na revista Maricá, nosso programa de domingo, você fica por dentro de tudo o que é mais importante sobre os cuidados com os seus pets.
Neste domingo, o programa entrevistou a médica veterinária doutora Iris Paixão. O assunto foi o diabetes em cães e gatos. Vale a pena rever. O diabetes é uma doença que também afeta cães e gatos, exigindo atenção especial dos tutores para garantir a qualidade de vida aos pets. Diagnóstico precoce, alimentação adequada e tratamento correto são fundamentais para o controle da condição. Para esclarecer dúvidas sobre o tema, recebemos agora no Revista Maricá a médica veterinária Iris Paixão, pós-graduada em Medicina Felina. Boa tarde, Iris, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, para começar, já fala pra gente, há uma diferença do diabetes de cães e gatos em relação ao diabetes humano? Na verdade, é semelhante, né, a diabetes, inclusive até os fatores que predispõem a diabetes é semelhante aos humanos, porém, tem outras características em relação ao fator mesmo hormonal da questão do sistema de metabolização desses animais. E quais são os primeiros sintomas, Iris? O que os tutores podem observar que é um indício de que o seu cãozinho, o seu gatinho pode estar desenvolvendo ou já desenvolveu o diabetes? Então, o que mais os tutores observam é a perda de peso, tá? O aumento da ingestão de água, o aumento da frequência e volume da urina. Eles também percebem muito isso, tá? E é o que mais percebem, né? E também o fator da hiperglicemia, né? Às vezes tem algumas alterações que já começam mais quando já está muito, com essa hiperglicemia muito aumentada, já está muito com um distúrbio muito grande, que a gente começa a ver, às vezes, animais mais letárgicos, né? Mas com algumas alterações um pouco até neurológica. E existem raças que têm uma predisposição maior a desenvolver o diabetes? Em felinos, as raças não são muito ainda essa questão, mas em cães, sim. Em cães, a gente tem a raça Poodle, que tem essa predileção, tem a Cocker, Schnauzer, são as raças aí mais predispostas a ter. E é mais comum, então, dar em cães, até por conta do tipo de alimentação, o gato costuma comer mais proteína, né? O pet dog é mais carboidratos. Isso tem a ver, faz diferença? Então, na verdade, o que a gente tem de alimentação, né, hoje em dia pronta para os animais, é uma alimentação que eles tentam, né, balancear tanto a questão do carboidrato e tanto de proteína, tá? Não é que a gente vê mais em cães, né? Às vezes o dos gatos acaba sendo subdiagnosticado, tá? Porque a diabetes ela pode ser não só uma condição primária, às vezes pode ser conforme outras doenças, que pode estar concomitantes e acabam ficando com diabetes. E como é feito esse diagnóstico, tanto em cães como em gatos? Então, geralmente a gente fecha, né, um diagnóstico da diabetes conforme os sinais clínicos apresentados, o que o tutor vem nos relatando, somado junto de exames de hemograma, bioquímicas, que a gente faz esse complemento, assim como exames de urina também, para a gente ver se tem glicose, né, algo que possa já estar ali dentro dessa urina, são essas situações. Você já falou um pouco aí das causas primárias, mas quais são as principais causas do diabetes em cães e gatos? Tem a ver também com a obesidade do bichinho? Isso tem super a ver com a obesidade. Sedentarismo? Né? Exatamente. A falta de exercício, todo, né, o fator ambiental também, o manejo, né, conforme que o tutor vai dando para esse animal, né? Um animal que somente é domiciliado, mas que não tem uma relutância ali aos exercícios. Não passeia, não vai no parquinho, na pracinha. Exatamente. A alimentação também, né, conta muito. Uma alimentação desequilibrada acaba prejudicando bastante, fora o uso também indiscriminado de algumas medicações ou medicação feita de tempo muito prolongado, que é o corticóide também, pode ter
predispor, né, a diabetes. E mesmo a gente que cuida bastante, assim, tem bastante cuidado com a alimentação do pet, né? Mas sempre tem aquela tia, aquele avô, que dá um pãozinho, dá um biscoito. Isso pode interferir, pode causar diabetes no bichinho? Pode. Tudo que a gente acaba desequilibrando, né, a alimentação que deveria ser balanceada, pode sim prejudicar. Não é algo que vai, né, não vai ser uma coisinha que a gente vai oferecer que vai fazer mas todo dia ali uma bananinha, mas isso acaba sendo, né, conforme o prolongamento, né, da extensão de tempo que você acaba fazendo isso. Então, ofertando a longo prazo, isso pode prejudicar bastante. E qual a importância da alimentação para o pet já diagnosticado com diabetes? Como que a alimentação pode ajudar no controle da doença? Então, a alimentação, como você perguntou, né, da questão de carboidrato, proteína, é muito importante, né, a gente ter essa alimentação balanceada em relação aos carboidratos e à proteína, porque a gente pode aumentar esse índice glicêmico na corrente sanguínea dos animais e, consequentemente, gerar aí uma resistência insulínica desses animais. E como funciona o tratamento? Todos os pets precisam receber insulina? A maioria, o tratamento, né, quando a gente tem distúrbios aí em relação a essa hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue, a gente precisa ter o controle com a insulina, né? Só que vai depender também de cada caso, né, do paciente, como que a gente vai conseguir estabilizar, né? Às vezes a gente também tem uma diabetes transitória, como eu falei, do uso de corticoide. Sendo transitória, a gente consegue, às vezes, só estabilizar por um tempo aquele animal e depois ele vive super tranquilo e a gente não precisa prolongar o uso dessa insulina. Mas tem animais que realmente ficam insulinos dependentes aí. Quando você fala transitória, porque ele pode estar em tratamento de uma outra doença por conta de remédios, ele acaba adquirindo diabetes, sim, mas não é permanente. Não é permanente, exatamente. Interessante. E como pode ser prevenido? Tirando, você até citou um pouco, tem a predisposição, o fator genético, mas que cuidados no dia a dia os tutores podem tomar para prevenir que o seu bichinho tenha essa condição? Os cuidados, né, da prevenção aí da diabetes é exatamente isso, é uma alimentação balanceada, atividade física, ter cuidado com ganho excessivo de peso, né, porque a obesidade ajuda bastante. Uma questão também muito importante, que a gente pensa que não tem nada a ver, mas é a saúde oral do animal, tá? Algumas infecções, né, periodontites aí, podem causar resistência insulínica, e com isso a gente tem o aumento de glicose, e também a castração, principalmente das cadelas fêmeas, tá? Porque nesse ciclo estral, né, que é o ciclo reprodutivo da fêmea, alguns hormônios, eles podem acabar ocasionando esses distúrbios e, consequentemente, o animal ter a diabetes. Interessante. E referente às complicações, nos seres humanos pode causar, por exemplo, até cegueira, levar até a morte. E nos pets, quais são as complicações que o diabetes pode causar? Também podemos ter cegueiras, né? Como falei, a gente pode ter alterações neurológicas e fora outras doenças, né? Que a gente pode oportunistas, ter... né? Que se manifestam a partir do diabetes. Em conjunto com a diabetes, né? Porque é uma doença realmente crônica. Tem um comportamento que é muito curioso, de cãezinhos que em algum momento passam a beber da própria urina. Esse é um sinal de diabetes? Tem a ver? Tem relação com a doença? Então, eu na minha rotina não vejo muito isso, mas já vi relatos que sim podem acontecer. Uma coisa que a gente percebe em questão até mesmo da urina é presença de formiga, porque acaba que a urina a gente tem ali a excreção às vezes de glicose, né, perda de glicose pela urina. Para a formiga ela está adocicada e a formiga está adocicada, né? E talvez pode ser por isso que eles também acabam fazendo essa lambedura dessa urina. Mas na minha rotina realmente eu não vejo essa questão. Falando um pouco então dessa rotina, como é que deve ser o acompanhamento do cãozinho, do gatinho que possui diabetes, essa rotina dele no veterinário, como é que deve ser? Então, pelo menos a cada 6 meses, tá? É o ideal para todos os animais, não só que tenham diabetes, mas que tenham outras doenças crônicas, né?
Então, o que eu indico é o tratamento aí, pelo menos a cada 6 meses, sempre tá indo, levando ao veterinário, né? Hoje em dia nós temos as especialidades aí, e a endocrinologista, ela acaba nos ajudando muito nessa parte, até mesmo para fechar o diagnóstico de casos mais críticos, mais aí complicados. Mudando agora só um pouquinho o nosso assunto. Em nossa pesquisa, a gente soube que você se formou através do programa aqui de Maricá, do Passaporte Universitário. Sim. Conta pra gente como é que foi isso, como é que você se inscreveu, a importância do Passaporte Universitário na sua formação. Sim, eu sou aluna do Passaporte Universitário de Maricá, me formei na universidade, né, aqui de Vassouras, do campus Maricá. Me inscrevi em 2019, né, foi a primeira turma de medicina veterinária. E você sempre quis ser veterinária? Era um sonho? Era um sonho de criança. Acabou me perdendo um pouco no caminho, quando eu entrei ali na fase de ensino médio. Eu até pensei em fazer nutrição, uma coisa nada a ver, mas eu acabei me encontrando com a veterinária de novo. Eu falei, vou fazer, mesmo sendo integral, eu já tendo filho, era um pouco complicado, né? Mas eu acabei ficando ainda mais apaixonada. Muito bom, bacana, parabéns. Obrigada. Bom, para finalizar, vou pedir agora para você olhar para aquela câmera e mandar um recado para os tutores que de repente descobriram há pouco tempo que o seu gato, o seu cachorrinho foi diagnosticado com diabetes. Que mensagem você deixou para eles? Então, minha mensagem é sempre, né, tá tomando cuidado, se observar esses pets, né? A gente precisa estar sempre atenta aos sinais, como alguns do que a gente falou, como a perda de peso excessiva, essa fome, né, muito excessiva também, a frequência de estar toda hora ali urinando, o volume dessa urina, tudo isso são percepções que a gente tem que ter, cuidados, né? Levar ao veterinário, querer buscar informações com o veterinário que vocês tenham de confiança, né? E tá trazendo o melhor aí, fechando o diagnóstico, o melhor tratamento, né, para esses animais. E na dúvida, sempre procurar um veterinário, né, Iris? Exatamente. Obrigado por sua participação. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. O programa completo você pode assistir no nosso canal do YouTube. Nele estão disponíveis todos os conteúdos produzidos pela TV Maricá. A revista Maricá, o Maricá Debate e todas as edições dos jornais ao longo da semana. Fique sempre por dentro das novidades de Maricá. Não deixe de se inscrever nos nossos canais. Um ciclone bomba passou pela região metropolitana do Rio de Janeiro neste final de semana e os efeitos do fenômeno causaram um grande susto em banhistas na praia de Taquatiara, em Niterói. Nas imagens veiculadas nas redes sociais, é possível acompanhar a evolução do caso. Os banhistas que costumam ficar próximo das pedras para se banhar nas cascatas são surpreendidos por um volume muito alto de água. Percebendo o perigo, as pessoas correm para a faixa de areia e ficam observando, impressionadas, a força das águas. Meteorologistas explicam que o fenômeno é um ciclone extratropical que causa muita chuva e fortes rajadas de vento por onde passa. De acordo com os mapas meteorológicos, havia uma tendência para esse tipo de fenômeno no sul e no sudeste do Brasil. Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Após o intervalo, a gente volta com o último bloco do Jornal de Maricá. Não saia daí! Maricá, uma cidade onde os direitos humanos moldam nosso futuro. Com Mumbuca, passaporte universitário e escolas de período integral, garantimos dignidade e acesso à educação para todos. No Hospital Che Guevara, saúde de qualidade é direito assegurado. Investimos em infraestrutura sustentável e energia limpa, promovendo o bem-estar e protegendo nosso planeta. Maricá é feita por pessoas para pessoas. Maricá, 210 anos, cidade para ser feliz. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos ver como fica o clima esta semana aqui na nossa região.
Nesta noite, o céu está nublado devido à passagem da frente fria e há previsão de chuva agora à noite. Na terça e na quarta-feira, o tempo continua entre nublado e parcialmente nublado, com pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Na quinta-feira, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do período da manhã. Na sexta-feira, o céu continua com muitas nuvens e com chuva fraca entre a tarde e a noite. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou no 21 98294 3235. Repetindo, 199 ou 21 98294 3235. Os agentes do GEDAM, o Grupamento Especial de Defesa Ambiental, resgataram 2 animais silvestres neste fim de semana no distrito de Itaipuaçu. Em um dos casos, os agentes resgataram um gavião. A ave estava com uma das asas feridas e foi levada para a sede da Secretaria de Meio Ambiente para receber os cuidados necessários. Já no segundo caso, o resgate foi de uma cobra da espécie de boia. A serpente estava com boas condições de saúde e logo em seguida foi devolvida ao seu habitat natural. Vale lembrar que, caso encontre um animal silvestre, é recomendado que ninguém tente manipular, espantar ou alimentar os animais. Acione o resgate em 153 ou no 21 96809 1516. Repetindo, 153 ou 21 96809 1516. E agora você vai conhecer um lugar onde a arte e a educação andam de mãos dadas, ajudando a formar novos talentos e a transformar vidas. Com vocês, o projeto Arte 7. Quem traz os detalhes é a nossa dupla da reportagem, Tainá Silva e Diogo Macedo. Sabia que a cultura pode ser uma aliada poderosa para o desenvolvimento emocional das crianças? Pois é, aqui na Associação Arte 7, que fica localizada na Barra de Maricá, você vai saber um pouco mais sobre isso. Aqui eles misturam arte, música e esporte como ferramentas de transformação. E hoje nós estamos aqui para conferir de perto esse trabalho que mistura emoção, criatividade e inclusão. Bora conferir? A Arte 7 é uma associação cultural formada por 7 amigos que, após uma grave doença que foi acometido, né? Eu tive câncer de estágio 4 e depois de ter curado, de ter melhorado, eu resolvi abrir essa associação para a nossa comunidade, que é tão carente de cultura, né? Aqui essa parte da Barra e adjacência, então eu pensei em fazer isso com uma forma diferente. Em vez de montar uma empresa comum de fins lucrativos, eu montei uma sem fins lucrativos para que a comunidade tivesse um espaço onde ela pudesse se expressar culturalmente e socialmente. Vamos lá, natação infantil, hidroginástica, nós temos teatro infantil, nós temos canto, nós temos dança cigana folclórica, nós temos capoeira, nós temos desenho e muito mais virão por aí. Em relação à criança, é ensinar a criança a ser criativa, assertiva na vida, ajudando ela a ser livre para pensar, para se expor. Então aqui o espaço é esse. Em relação aos idosos, nós temos um exemplo bem claro e bem bonito de uma senhora de 76 anos que teve um projeto de trazer um teatro. Ela nunca participou da parte cultural e ela quis uma peça. E aí eu falei com ela, não, vamos fazer uma animação
porque eu acho que fica mais bacana. E esse projeto tá para sair, passamos na primeira parte do PROAC, e se Deus quiser, a gente vai realizar esse sonho dela, não só dela, como de outros que aqui se encontram e queiram fazer parte desse projeto. Através da ajuda, que, como eu falei do exemplo, né? Um dos exemplos é a gente ajudar a criança a se desenvolver e aos idosos a fazer o que eles sonharam a vida inteira, né? Muitos quiseram praticar a cultura e não tiveram essas oportunidades, porque antigamente era uma outra tipo de criação, ou então outras coisas que podiam ter impedido elas de praticar isso, mas aqui nós estamos abertos para isso mesmo. Posso dizer por elas a alegria que as crianças sentem. Você não vê uma criança com celular aqui dentro, as mães se reunindo, conversando, falando sobre a vida, né? Falando sobre política, falando sobre teatro, falando sobre cinema, e as crianças acabam se envolvendo muito também, porque eu vou citar um outro exemplo, né? Aqui tem aula de canto que é para adulto, as crianças acabam aprendendo o que a mãe está aprendendo, então elas acabam praticando elas aqui entre elas e fazendo o showzinho delas aí, que elas gostam de fazer. A criança perguntou se ela preferia a escola ou preferia aqui, a criança falou que preferia aqui. Aí ela perguntou por quê? Porque aqui ela tinha liberdade de escolher o que ela quer. Todos, a sociedade maricaense toda, aqui na Barra, mas a gente pega muito Guaratiba, pega muito Cordeirinho, pega muito Zacarias, mas tem gente de Itapeba, tem gente do Flamengo, então Maricá em piso, pode vir que a casa está aberta para todos. Aqui não tem burocracia não, aqui tem cultura. Então, é um sonho que veio após a minha doença, que eu tinha que fazer algo pela cultura, que foi minha vida inteira, o meu trabalho foi focado na cultura. E eu falei, não, eu tenho que fazer algo por eles, algo pela meu bairro, e no qual hoje eu vejo um resultado muito, em 2 meses e meio, o resultado aqui é muito bom. Mas é isso aí. E eu acho que pode impactar muito até na ajuda, né? Porque o Arte 7 veio para somar com a própria prefeitura, né? Porque aqui eu estou abrindo espaço de trabalho também. Os professores aqui, eu tenho todo interesse para que elas possam receber um justo, porque elas estavam muito fora do mercado do trabalho aqui na cidade. Muito mais do que um espaço para aprender dança, música e esporte, a Arte 7 é um lugar onde crianças, jovens e adultos encontram um ponto de apoio para o crescimento. E se você também acredita na força da cultura, fica o convite. Vem conhecer e fazer parte desse movimento. E com esse lindo projeto de educação, a gente vai encerrando o Jornal de Maricá, edição da noite desta segunda-feira. Muito obrigada pela companhia. Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Por hoje é só, pessoal. Valeu, tchau, tchau.